E hoje o programa viaja de novo para o Japão. Nossa entrevistada é Cristiane Maikuma, que já morou 2 vezes por lá. Com origens da família no país, ela aproveitou a mudança para pesquisar suas raízes e pretende um dia escrever um livro sobre essa história. Além disso, ela faz um trabalho super importante no combate à pobreza menstrual. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Cris, obrigada por participar aqui do Manda Brigadeiro hoje. Oi, Letícia, eu que agradeço, sabe, para mim é uma alegria enorme poder estar aqui no seu espaço, né, poder falar dos meus projetos, então, obrigada pelo convite. Ô, Cris, eu falei na apresentação que você já morou no Japão em 2 ocasiões. Eu queria que a gente começasse falando como foi a sua primeira ida ao Japão, essa primeira experiência. Bom, foi depois de algum tempo que eu tinha me formado em odontologia, né, e, assim, ela teve muito a ver naquela época, eu acho que uma questão identitária, né, eu acho que quando você cresce, principalmente como descendente de imigrantes, né, no meu caso específico de japoneses, existe muito essa questão da identidade, né, até porque a gente é muito tratado no Brasil como estrangeiro, você não é visto como brasileiro, né? Então, assim, eu acho que fica sempre muito aquela questão, né? Então, quem sou eu? Né? Se eu não sou brasileiro, se eu não sou vista como brasileira, então quem sou eu? Né? E eu acho que vir ao Japão da primeira vez tem muito a ver com essa busca, né? E, claro, tem toda uma questão, assim, de choque cultural, né? Que a gente mesmo tendo laços e sendo criado com algumas, né, características da cultura, mas, assim, sempre existe o impacto, né, e aí, de qualquer forma, assim, é uma descoberta muito grande, né, porque é quando você se sente mais brasileiro do que nunca, para falar a verdade, né, quando chega aqui. Então, você falava assim, japonês? não, eu não falava muito bem o japonês, tanto é que, na verdade, eu, assim, me sinto mais confortável até para falar inglês, né, porque meus pais me achavam, assim, que no meu futuro, profissionalmente e tudo mais, assim, o inglês, ele seria, assim, não digo mais importante, mas ele seria mais útil, né, e aí acabou que o japonês foi meio que deixado de lado, né, então isso também contribuiu para esse fator do choque cultural, né, da primeira vez em que eu vim para cá. Eu ia te perguntar isso, porque sendo criada, né, num ambiente mais japonês, digamos assim, com a cultura e tudo mais, eu achava que o choque não seria tão grande para uma pessoa que não tenha tido contato, né, cultural, mas foi um choque igual. Foi, até porque, assim, mesmo no Brasil, né, devido ao trabalho do meu pai, a gente mudou muito. Então, assim, boa parte da minha vida no Brasil, eu também passei no Nordeste. Então, assim, longe, né, dessas referências, assim, que estão muito ali centradas na região, né, de São Paulo, Paraná e tal. Então, assim, de qualquer forma, né, e mesmo mantendo, assim, algumas ligações com a cultura japonesa, né, existe esse processo de aculturação, né, dos descendentes dos migrantes, né, e até por todo um contexto histórico da migração japonesa no Brasil, de repressão sofrida, né, na época da ditadura. Então, assim, tudo isso de uma certa forma impacta, né, nesse processo de aculturação. Então, lógico que houve, inclusive, um esforço muito grande por parte, né, da comunidade japonesa em preservar, né, os laços e a história, mas, assim, de qualquer forma, é aquela coisa, a gente passa a ser, eu sou neta de japoneses, né, então, assim, para mim, eu sempre me vi como brasileira, embora houvesse essa questão, né, de não ser lida como brasileira no meu próprio país. E é por isso que eu acho que gera muito esse conflito de identidade quando você fala, né, no caso específico de descendentes de japoneses, né, essa questão identitária.
É interessante, tem uma escritora indiana americana, chama Jhumpa Lahiri, e ela fala muito nessas questões também, que ela diz, eu não sou uma indiana para os indianos, mas eu também não sou uma americana para os americanos, então quem sou eu? Né? Então, em vários livros dela, ela trata sobre essa questão dessa identidade, e eu às vezes fico pensando também, eu tenho duas filhas que vieram para a Inglaterra muito pequenas, e eu e meu marido somos brasileiros, né? Mas elas são criadas aqui numa cultura inglesa. Então, eu fico pensando, será que elas vão ter essa questão? Até agora elas não têm. Elas falam, nós somos brasileiras, elas têm isso mais forte. Mas elas também não são lidas como inglesas aqui. Não, como no Brasil, quando elas chegam, o sotaque delas é mais forte, né? O sotaque inglês, então também não são muito lidas como brasileiras. Então é um questionamento e é uma busca, né, interessante essa da identidade. Eu acho muito bom Sim, a gente discutir isso. sim, eu acho que, assim, isso ficou mais claro para mim dessa segunda vez em que eu vim para cá, Uhum, mais amadurecida, com outros conhecimentos que eu fui adquirindo nesse caminhar, né? uhum, E boa parte também veio uhum, junto com o feminismo, a partir dele o feminismo asiático, dentro do feminismo asiático, o feminismo japonês, o Nikkei brasileiro, né? Então, assim, existem várias camadas dentro disso, né, dessa perspectiva de identidade. é, E aí, assim, essa consciência, ela veio mais recentemente, para falar a uhum, verdade. uhum, E, como você falou, né, a minha filha, ela nasceu aqui no Japão, depois eu me divorciei e voltei ao Brasil, nós ficamos 5 anos lá, então, assim, houve, e agora a gente retornando para o Japão de novo, né, então, em cada etapa houve esse processo de adaptação, até porque ela uhum, estava em fases etárias muito diferentes, né, sim, então, e existe sempre essa questão, você nunca é lida como pertencendo àquele local, né? é, Então, de não ser vista como brasileira, de não ser vista como japonesa. A minha filha aqui agora, assim, depois desses 4 anos, ela também está inserida na sociedade japonesa, ela frequenta a escola japonesa, eu uhum, vejo cada vez mais a questão do idioma, da cultura, ficando uhum, cada vez mais forte na formação dela, né? é, Então, assim, e agora, se num primeiro momento a grande dificuldade era a adaptação dela com o idioma, porque ela também chegou aqui sem falar o japonês, uhum, hoje existe uma dificuldade no sentido assim de tentar manter o português também, né? sim, As lembranças do Brasil, a cultura uhum, brasileira, que também faz parte da formação dela. Então, é uhum, um movimento reverso de aculturação dela, né? é, Que agora ela está passando por esse processo, mas se inserindo na sociedade japonesa, mas é, que também não lê ela como japonesa, sim, né? Então, a é, gente observa isso em realmente, né, nas crianças que nascem ou crescem aqui no Japão, uhum, existe esse processo também. Então, assim, é, hoje em dia eu consigo ver, né, que não é uma questão de quem me considera brasileira ou japonesa. Eu acho que isso depende muito mais de como eu me vejo, né? Hoje isso é mais uma coisa assim que depende muito mais da minha leitura, de como eu me sinto e de como eu me vejo, né, do uhum. que necessariamente da maneira como os outros me veem, né. E a gente também, né? Isso me faz pensar que a gente, na verdade, não é uma coisa só, né? Então, quer dizer, numa personalidade, né? Na construção de uma identidade, são vários fatores. Então, não é que eu seja só brasileira. Eu sou gaúcha, eu nasci em Porto Alegre, eu passei 15 anos da minha vida em São Paulo, eu estou há 10 anos em Londres, então eu sou uma conjunção. É que a gente tende, antigamente, né? A gente precisava definir numa palavra. Sim, E hoje em dia a gente não precisa mais, né? Eu acho que esses movimentos migratórios também, é, eles vão agregando coisas. Então a gente não precisa ser uma, né, Cris? A gente pode ser várias. A gente é uma construção dos lugares por onde a gente passou. Então acho que constante. isso é que a gente tem que começar a pensar, né? Dessa forma que somos várias. Cris, você falou sobre o feminismo asiático e o feminismo no Japão. Eu não tenho muita noção de como é essa questão do feminismo por aí. Dá um panorama. É um país muito machista, o Japão?
é extremamente machista, ele é fundado no patriarcado, né? Quer dizer, os homens são os que ainda ditam as regras, né? Tanto é que você vê isso claramente na política, por exemplo, onde você quase não percebe a presença feminina no cenário político, né? Então, basicamente, as leis, as regras, né? Como diz até uma amiga minha japonesa, né? A gente vive numa sociedade feita por homens e para homens, né? Isso foi uma frase que me marcou muito. Então, assim, isso traz muitos reflexos, né? E é nítido quando você vê que numa lista de 156 países, o Japão ficou em 120º em termos de igualdade de gênero, né? Então, assim, e como isso impacta em outras questões, inclusive da pobreza menstrual, né? Que é uma questão que eu desconhecia que existia no Japão, né? Sim. Então, assim, Eu desconheço, me conta, me explica como é que é essa situação aí. Olha, é basicamente o que você encontra no mundo todo, né? Às vezes a gente relaciona a palavra pobreza, né, com a questão estágio de desenvolvimento do país, né, de saúde financeira e etc, e não é bem assim, né? Ela tem muito a ver com essa questão da desigualdade de gênero e ela pode estar presente em qualquer país, né? Então, assim, a questão da pobreza menstrual, na verdade, é essa falta de acesso, né, a condições de higiene menstrual. Então, ela está ligada a N fatores, né, não é somente a condição financeira, também, né, isso é muito importante. E aí a gente está falando, assim, de um cenário muito complexo, um contexto muito complexo de higiene menstrual, que remete a acesso à água potável, né, de condições sanitárias, né, de saneamento básico, de você ter infraestrutura, né, de banheiros adequados, né, para a pessoa que menstrua. Então, assim, acesso a itens de higiene menstrual. E aí também existe um fator cultural, né? Então, assim, inclusive foi notícia numa matéria da rede estatal, né, japonesa, NHK, uma menina que, assim, o problema dela é que ela dependia do pai para comprar os itens de higiene menstrual para ela. Mas como para ele isso não era uma questão relevante, então ele simplesmente não comprava, né? Então ela se via obrigada a usar, por exemplo, o papel higiênico para substituir os absorventes, né? Então, assim, a gente vê que a pobreza menstrual, ela está ligada a milhares de questões, né? Inclusive até mesmo ao manejo da dor, da cólica menstrual, por exemplo. Então, aqui no Japão, existe muito essa cultura que eles falam do gaman, né, que você tem que aguentar. Então, você tem que aguentar a dor, por exemplo. E aí, às vezes, assim, para algumas pessoas, a cólica menstrual, ela chega a ser impeditivo até, né, de você frequentar a escola, de você trabalhar normalmente, né, e você precisa lançar mão de medicamentos, por exemplo, né, e às vezes a própria mãe não vê o medicamento como uma necessidade, né? Então, é aquela história de faz gamã, aguenta, né? Então, assim, existem N questões e a gente vê isso muito ligado com esse estigma, né, que envolve a menstruação. Aqui no Japão, por exemplo, você vai numa farmácia, no mercado, você vai comprar um pacote de absorventes, né, que seja, e eles vão sempre colocar dentro de um saquinho, de um pacotinho, né, para esconder que você comprou aquele pacote. Então, Mas assim... isso, Cris, não é só no Japão, eu acho que isso é no mundo todo. Eu acho que bom que tem se falado mais sobre isso. Aqui no jornal, de vez em quando, saem também algumas matérias de empresas que se recusavam a dar um dia de folga, ou, enfim, uma licença médica para as mulheres que tinham muitas cólicas e não podiam ir trabalhar, e agora essas empresas são punidas por causa disso. Então, que bom que isso está sendo falado, né? Que bom que as mulheres estão podendo falar. Eu acho que isso é super importante, porque expor esse momento, né? Antigamente, eu não sei se você lembra, no Brasil, as propagandas de absorvente, quando mostrava que eles queriam mostrar a eficácia do absorvente, eles colocavam um líquido azul. Nunca se colocou um líquido vermelho, né? Então, já era vergonha do sangue. Então, acho que é tudo um processo que está sendo desconstruído mesmo, né? E aí as pessoas têm muito preconceito, ou você acha que esse diálogo também está existindo?
ele está começando a ser impulsionado, né, aqui dentro da sociedade japonesa, até porque com a pandemia se agravou essa questão também da pobreza menstrual, né, então, assim, precisa ser falado, né, está partindo também da iniciativa privada, né, de empresas, né, lançarem campanhas, inclusive usando influenciadores digitais para falar sobre o assunto, né, para trazer a mídia para dentro desse debate, dessa discussão, grupos, né, feministas também se envolvendo nisso, questionando a taxação de produtos, né, desses artigos de higiene menstrual, que é um outro ponto importante, né, que dificulta o acesso a esses itens, né. Então, assim, ele está começando a evoluir, mas existe muito, até para a gente chegar nessa discussão sobre a pobreza, para falar sobre o estigma que envolve a menstruação em si, né, que foi reforçada ao longo da história da humanidade, e aí a gente está falando de séculos e séculos de estigma em torno desse tema, né, que virou um tabu muito grande dentro da sociedade, onde em alguns lugares, assim, as mulheres sequer conseguem falar, eu estou menstruada, né, então você vê que existe essa vergonha, essa coisa de taxar a menstruação como uma coisa suja, né, de ler, existe muita leitura religiosa, né, não só de uma religião específica, de várias religiões, né, que considera a mulher como impura por estar menstruada, e que isso levou à exclusão social, né, dessas mulheres, inclusive proibindo elas de entrar em certos espaços, de participarem de eventos e de atividades, né. Então, assim, quando a gente começa a destrinchar, né, o que existe por trás da questão da menstruação, você vê que a pobreza menstrual é só a pontinha do iceberg, né? Ali embaixo da superfície existe todo um contexto muito complexo que agrava tudo isso, né? E até assim, para a gente falar de quem menstrua dentro da sociedade, né? Porque automaticamente a gente associa a menstruação a mulheres, né? Sim. E aí a gente apaga toda a existência de uma população, né, de homens trans, de pessoas não binárias, de pessoas intersexo, né, que também menstruam, que também estão sujeitas à pobreza menstrual, mas que são totalmente excluídas, né, dessa discussão com essa ideia de que apenas mulheres menstruam, né? Sim, então, até isso a gente precisa levantar essa discussão, porque essas pessoas mesmo, enquanto, né, minorias de orientação sexual ou de gênero, elas, além de lidar com todo o preconceito e com toda a exclusão social por conta disso, né, soma-se o estigma da menstruação. Então, isso leva a questões como disforia corporal, por exemplo, né, e é uma questão, assim, que não é o meu lugar de fala, né, para estar ocupando e falando a respeito, mas se você procurar na internet, hoje em dia já tem canais, né, de homens transgênero, de pessoas não binárias levantando a questão, inclusive porque falta até acolhimento, né, às vezes da parte de profissionais da saúde, para lidar com essas pessoas, né, então, assim, a gente vê quantas questões estão envolvidas e o quanto a gente ainda precisa amadurecer esse debate para a gente conseguir propor soluções para elas, né. Mas que bom que podemos debater, né, que bom que a gente está com muita luta, mas podendo falar nesse assunto, né, e ter esse mês de combate à pobreza menstrual, enfim, dando visibilidade para esse assunto, né, que eu acho que é uma coisa importante. Ô, Cris, eu queria mudar um pouquinho de assunto agora e falar sobre a sua família, sobre as suas raízes. Como que essa mudança de país, quer dizer, essa busca de identidade, né, esse contato de novo com o Japão, te levou para a história dos teus avós? Como é que foi isso? E essa vontade de escrever um livro sobre isso? Sim, isso também é um outro projeto, né, que eu toco paralelamente, né, então, assim, dessa segunda vez que eu voltei ao Japão tem muito a ver com isso, né, essa busca também da história da minha família, que também é mais recente, e é até engraçado a gente ver como as coisas se cruzam, né, porque aparentemente parecem projetos, assim, aleatórios, né, muito distintos entre si,
mas que todos eles, de alguma certa forma, elas se intercalam em algum momento, né? E aí, assim, havia essa história da minha família, a minha avó, ela que já faleceu, ela deixou alguns manuscritos, né, da ida dela para o Brasil, de todo o processo, né, e havia uma curiosidade em relação ao passado da família, porque, assim, a maioria aqui no Japão é religiosamente falando, é budista, né, mas a minha família era católica, né, e eu não tinha muita noção do que isso representava no contexto histórico do Japão, né, e aí, assim, vindo atrás disso, né, é que eu fui encontrando muitos fatos, algumas coincidências, né, inclusive de nomes, que eu ainda preciso checar se existe uma correlação com a minha família, né, mas que me levou a me aprofundar mais sobre os estudos a respeito do cristianismo no Japão, né, e até porque eu fiquei sabendo, isso é recente também, que a família se converteu ao catolicismo numa época em que o cristianismo ainda era proibido no Japão. Né? Sim, foi muito. Tem um filme, né, muito interessante sobre isso. Eu esqueci o nome agora. Depois eu coloco nas redes sociais o nome do filme que eu vou pesquisar, mas que é super interessante, sobre um padre jesuíta que foi para o Japão e acho que ele foi assassinado, se eu não me engano. Enfim, é uma história também. Eu também não conhecia muito bem essa história do catolicismo no Japão, mas foi difícil, né? Eu também não sabia, não tinha a menor ideia, assim, até porque eu também, por não falar o idioma japonês, e hoje eu assim, me arrependo muito, sabe? Porque tem muita coisa que eu gostaria de ter ouvido da minha avó, sabe? E o pouco que eu compreendia das coisas que meus tios me explicavam também, assim, plantaram essa sementinha, né? Da curiosidade para saber mais a respeito. E quanto mais eu tenho pesquisado, quanto mais eu tenho aprendido, isso tem me fascinado muito, porque não é apenas a respeito da religião, né, do catolicismo, do cristianismo em si, né, mas tem muito a ver também com a história das mulheres, né, no Japão, que sempre foram muito silenciadas, né. Então, assim, nesse aspecto, a minha avó e todo o posicionamento né, do pai dela, do meu bisavô, até da criação e da formação educacional dela, são muito diferentes para aquela época, né? Então, assim, tudo é muito atípico na história da minha família, né? E aí eu quis procurar entender o porquê, né? Então, assim, e aí eu também não sabia da existência desse filme, inclusive ele é baseado num livro, e o Scorsese, ele fez a regravação, e quando eu assisti também, assim, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei alguns dias, assim, digerindo tudo aquilo, porque eu não fazia a menor ideia da perseguição que esses cristãos japoneses haviam sofrido no país. Sim. Né? Então, assim, e isso aguçou ainda mais a minha curiosidade, né? Quer dizer, por que a minha família, né, que aparentemente tinha ligações até possivelmente com o governo e tal, porque era uma família de posses, né, abriu mão de todos os seus bens para construir uma igreja, né, católica aqui no Japão, e se converteu a uma religião que era proibida por lei. Né? Quer dizer, existe toda uma questão que eu ainda estou buscando, eu estou pesquisando, né, que eu espero poder transformar num livro, e que conta muito com a presença das mulheres. Né? As mulheres foram muito importantes no desenrolar dessa história, né, de levar, de converter, inclusive, né, muitas pessoas que faziam parte da nobreza japonesa ao cristianismo, né, e tudo isso foi muito pouco falado, né? Então, assim, esse silenciamento que existe, não só em torno da religião, mas da presença das mulheres, também é uma questão que, de uma certa forma, me incomoda. Ô, Cris, e você tem vontade de voltar a morar no Brasil ou não? Olha, hoje em dia, com a minha filha, assim, ela se adaptou muito bem aqui, né? Graças a muito apoio que ela recebeu, não só da escola, mas dos colegas, né, em torno dela. Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar na adaptação de crianças, né, brasileiras, assim, no exterior,
essa questão do acolhimento, né, que elas recebem para poderem se adaptar, porque a gente sabe que nem sempre você encontra um cenário favorável para isso, né? Sim. E aí, assim, ela tem se adaptado muito bem, então seria muito difícil retirar ela de novo e forçar ela a uma nova adaptação no Brasil, né? Até porque, assim, o pai dela mora aqui, tem a família dele toda aqui, então, assim, seria muito difícil, né, forçar ela a fazer todo esse processo novamente e se reinserir no Brasil, né? Uhum. Ela também tem vontade de passear, de reencontrar os amigos, né, a Uhum. família, mas, assim, de morar, eu acho meio difícil. Uhum. Interessante você falar isso da adaptação, né, na escola, desse acolhimento. Então, eles são abertos, porque era brasileira. Como é que é assim, essa relação com os brasileiros? Eles são abertos, porque a comunidade japonesa no Brasil é muito grande, né? E eu Sim. imagino que essa volta também, dos brasileiros que fazem essa volta, como é que eles são vistos no Japão? Eu acho que depende muito do lugar. É muito Sim. difícil, assim, generalizar e falar que é um país acolhedor para toda criança brasileira, porque a gente sabe que em muitos lugares não é assim, né? Uhum. Ela mesma teve alguns momentos difíceis, assim, no início, tanto é que até ela aprender o idioma, né? Era Sim. coisa, assim, de voltar para casa chorando todo dia, né? Foi uma época muito difícil, né? E de sensação de solidão, de não conseguir se expressar, de transmitir o que pensa, o que sente, né? Então era muito doloroso, né? Chegar em casa e encontrar ela daquele jeito, e além do cansaço pelos estudos já na escola, né? Porque aqui eles ficam o dia inteiro, Hum. e chegar em casa e revisar tudo, e aí eu tinha que traduzir tudo para o português e depois traduzir tudo de novo para o japonês. Então ia dormir tarde todo dia, sabe? Então foi assim um período assim muito difícil, mas havia esse ambiente favorável, né? A professora dela foi uma pessoa excepcional nesse processo de adaptação dela, Uhum. que ela também procurava traduzir as lições, os recados para mim. A província aqui, a cidade de Kobe, também nesse aspecto, eu não tenho do que reclamar, porque durante os 3 primeiros anos, as crianças, elas recebem, né, acompanhamento de intérprete na escola, Uhum. né, para dar esse suporte, então, assim, para fazer a adaptação, né, e havia tudo isso, né, assim, dos amigos também serem receptivos, né, e assim, embora houvesse de um ou outro, né, uma certa resistência, às vezes palavras mais duras mesmo, assim, de xenofobia mesmo, de Uhum. chegar e falar, olha, aqui não é o seu lugar, volta para o seu país, né? Houve esses momentos também, mas assim, que imediatamente as pessoas ao redor sempre procuraram proteger e defender ela, então, assim, Uhum. tem muito isso, né, Uhum. que quando ela teve esses momentos, né, as pessoas ao redor dela não, assim, não se calaram, né, não Sim. permitiram que esse tipo de agressão continuasse. Eu acho que isso é Bom. importante pontuar também, né? E a gente sabe que em muitos outros lugares isso já não acontece, né? Às vezes a discriminação parte até do próprio professor, dentro do próprio ambiente escolar. A Uhum. sociedade em volta não aceita a presença dos estrangeiros, existe conflito, né? Então, assim, a gente sabe que existem esses atritos, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil generalizar e falar assim que é um ambiente acolhedor para todo mundo, porque a gente sabe que não é, Uhum. infelizmente. Ô, Cris, para a gente encerrar agora, como você acha que você se define hoje? Ai, que pergunta difícil, Letícia. Como eu me defino hoje? Nossa, não tem pergunta mais fácil, não. A fácil era se você ia voltar para o Brasil ou não. A difícil é essa agora. A gente tem que. Olha, é difícil porque eu acho que isso é um processo constante, né? A gente nunca encerra essa busca, essa construção, ela é diária, ela é constante. Então, assim, eu diria que nesse momento agora, né, eu sou uma mulher, mãe, né, que, assim,
cada dia mais tenho acreditado nos meus próprios propósitos, né? Que às vezes nem sempre é o que a sociedade impõe, né, como um padrão de sucesso ou daquilo que você tem que buscar na sua vida, né? Mas, assim, me manter fiel aos meus propósitos hoje é uma coisa muito importante, né, naquilo que eu acredito, e continuar batalhando por tudo isso, né, porque às vezes é um processo muito solitário também, né, e muito difícil, você encontra muitos obstáculos pelo caminho. Então, assim, em alguns momentos, né, é um pouco difícil, dá vontade de você desistir, de você olhar e falar, nossa, o que eu estou fazendo? Né? Mas eu acho que, assim como no início havia muito essa busca de identidade, né, que hoje em dia eu acredito que já está pacificada dentro de mim, né, hoje em dia eu acho que é seguir na luta, assim, não me deixar abater pelas dificuldades, né, eu acho que é essa pessoa que eu estou me tornando, é essa pessoa que eu lutei muito para ser, né, ao longo do caminho, e que eu espero que continue cada vez mais, assim, não só aprendendo, mas dividindo, né, o que eu aprendo também com as outras pessoas, e de ressignificar, né, eu acho que no caminho a gente recebe muitas pedras, né, são muitas dificuldades que a gente tem que ultrapassar. E é particularmente, assim, difícil porque ao longo dessa trajetória de migração, de maternidade solo, né, de mulher amarela, né, de descendente de imigrantes também, eu já me vi muitas vezes nesse lugar que as pessoas têm muito medo, né, que se chama o fundo do poço, né, e eu acho que esse lugar ele me ensinou, já eu não tive nele só uma ou duas vezes, né, mas ele sempre me ensinou que eu tenho 3 opções. Eu posso sempre escolher cavar mais fundo, eu posso ficar onde eu estou, mesmo que não seja um lugar muito confortável de se estar, mas às vezes a gente acaba se acomodando, se acostumando, né? Ou você pode pegar impulso e subir. E, assim, pela minha filha, né, na verdade, ela é sempre a razão pelo qual eu sempre procuro subir, né? Então, eu acho que essa é a pessoa que eu tenho me tornado, né? Que não se sujeita, que não aceita esse lugar difícil, né? Mas que sempre procura aprender para voltar mais forte. E eu acho que é isso que a cidade de Kobe também me ensinou muito, né? Uma cidade que praticamente renasceu das suas cinzas, né, literalmente, depois do terremoto de 95, e que trouxe muito isso para a minha vida. Que bonito isso, fechar o programa com essa tua declaração. Gostei muito. Muito obrigada, Cris, pela tua participação, e que você continue aí nessa trajetória, sempre impulsionando para fora desse buraco e levando junto contigo também outras pessoas que se identificam de alguma forma, que têm essas dificuldades, que eu acho que esse é o propósito, né? Muito obrigada pelo teu depoimento, pela tua participação e pela tua luta aí, tá bom? Agradeço, obrigada de coração. O programa de hoje fica por aqui e até a próxima.